E tinha outra pergunta, né? Qual era a segunda, tu lembra? A outra pergunta que ele fez... Bota o finalzinho ali. Que ele perguntou se do homem fica Pode no ser acessado de alguma maneira através do yoga, da meditação ou de algo nesse sentido. E eu tenho uma segunda pergunta a respeito sobre a raiva. Ah, tá. A raiva... Beleza. Boa. E sim, pode ser acessado através do yoga, da meditação e por aí vai, tá? Porque é um processo de sutilização da tua percepção. No começo da prática, nós percebemos apenas as coisas mais grosseiras, mais densas, né? E ao longo da prática, tu vai sutilizando tua percepção para perceber coisas mais sutis. Tal como, por exemplo, a intenção que existe por trás dos olhos de uma pessoa. Isso é uma coisa real, factível. Tu percebe isso. Tu vai sutilizando tua percepção e vai percebendo isso. Então é uma coisa que fica tão clara. Só que não existe. Tu não tá enxergando a intenção. Tu não tá ouvindo a intenção. Tu tá percebendo a intenção. De uma outra forma. Né? Tu tá sutilizando tua percepção. Então o yoga, ele tem este caminho. Porque ele visa o repouso sobre aquilo mais sutil que existe. Né? Que é a presença do silêncio. E com relação à raiva, o ser humano, como espécie, ele vai ter raiva. Vai ter raiva. Eu vou ter raiva de uma coisa, tu vai ter raiva de outra. A raiva, ela é evocada dentro de diferentes indivíduos por diferentes motivos. Diferentes motivos. Tu pode sentir raiva por causa de uma coisa, eu posso cagar para aquilo, não sinto raiva daquilo, né? Mas a raiva, o ódio também é um sentimento que tem um fundamento animal. Pode ser que esteja prejudicando alguém que tu ama, prejudicando os teus valores. Ele é um sinal, ele é um alarme. Só que o grande ponto disso é que, número 1, ele tem que estar em harmonia, ele tem que estar proporcional. É tipo o medo. O medo, ele tem que ser proporcional. Tem gente que tem medo de tudo. Não quer dizer que medo é ruim? Não, medo não é ruim. Medo fez com que a gente prosperasse como espécie até hoje, entendeu? Então o medo, na proporção certa, ele faz com que tu esteja disposto a lutar ou fugir numa situação onde tu precisa lutar ou fugir, tá? Mas agora, se isso é desproporcional, se tu tem medo por qualquer coisa, se tu tem raiva por qualquer coisa, aí fica algo totalmente infundado. Entendeu? É aquela coisa. Uma vez eu fiz uma experiência com os meus alunos para eles entenderem isso, que era basicamente assim: tu fechava os olhos, estava sozinho em casa de noite e começava a imaginar um ser humano bem devagarinho, passo a passo, sem sussurro nenhum, chegando perto de ti. Chegando bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Só que eu narrava isso com bastante clareza, né? E 100% das pessoas ficaram com medo. Só que isso foi uma criação da mente. Isso não existe. Ou seja, só para mostrar como a raiva ou o medo ou qualquer emoção, ela pode ser estimulada por uma perspectiva que amplifica a realidade, uma perspectiva mental que está infundada na realidade, que daí são coisas proporcionais, ou a raiva, ela pode estar ali na própria realidade. Tu pode ser desperto por... Tem uma pessoa agredindo a outra. Tu vai te mover naquela direção pra... A partir da raiva. A partir de uma raiva, a partir de um desejo de justiça. Mas que tu vai ter que invocar uma raiva. Entendeu? Então, esses sentimentos todos, eles são próprios do ser humano. E a segunda coisa que eu queria dizer é que existem... Tu pode sentir raiva, tu pode sentir ódio, tu pode sentir o que for, mas tu não tem que ser escravo desses sentimentos. Se tu tiver uma raiva em um dado momento, tu deve optar entre agir motivado por esta raiva ou deixá-la passar. Isso é o distanciamento que o yoga e a meditação promovem. Tu tem que ter essa liberdade. Senão tu subjugou a tua consciência. Tu caiu naquela mesma questão da escravidão do corpo e da mente.
Entendeu? Então essas duas coisas. Esse afinamento, né, da coisa e depois a liberdade. Mas também tem a raiva como um sentimento interno, não algum sentimento externo de que tu viu alguma coisa que te deu raiva. Porque eu acho que a raiva também ela é muito importante no estado inicial do ser humano, quando ele começa a buscar os seus objetivos e sonhos. Eu percebi, pelo menos com experiência própria, que a raiva é o principal combustível. Da energia. Porque quando tu vê alguma coisa que tu quer fazer, sei lá, tu quer ser músico, quer ser professor de yoga, quer operar o podcast, seja lá o que tu quiser fazer, me parece que tu vai ver o estado atual daquela coisa que tu quer fazer e tu vai sentir raiva, porque não tá sendo feito do jeito que tu achava legal. Ela move. Então, e aí a partir dela tu vai... Eu vou fazer do meu jeito aqui, vou fazer esse troço acontecer e tal. Não, ela move. Eu não acho que ela seja a melhor das motivações, mas ela move. Uhum. Né? Quando a gente estuda filosofia, a gente, né, tem um trecho muito famoso que fala sobre o ideal no caso lá é do governante, né? Mas dá pra gente aplicar isso para qualquer outra profissão. Que tu faz a coisa por saber que não tem, no momento, ninguém melhor do que tu para fazer aquilo. Uhum. Né? Então, isso seria o centro agente, o estímulo mais nobre. Mesmo que eu não queira fazer isso aqui, eu vou fazer porque realmente não tem ninguém melhor do que eu para fazer aqui nesse momento, entendeu? E por mais que esse pensamento também seja uma ilusão, né? Porque pode ter alguém melhor, mas tu acha que não. Pode ser que não seja de fato não tem alguém melhor, mas tu acha que não tem. É parte de um juízo então, pessoal, claro. Por isso que tem que ter muito cuidado com a raiva. Ela é um combustível foda, mas ela pode... É que sempre tem um juízo na jogada. Ela vai sempre te atrapalhar. Tu sempre pode errar. Né? Tu sempre pode errar. E se tu errar a partir da raiva vai ser muito perigoso. Não faça isso em casa. Esse é o problema. Sim. Então a raiva tem que saber usar ela. Mas ela, eu acho que dos sentimentos que o ser humano pode sentir, é o que mais te move. Ela constrói muita coisa. Ela constrói muita coisa. Com certeza, muitas coisas se construíram a partir da raiva daquilo que devia ser destruído a partir de uma outra construção, entendeu? Se tu for ver o mundo da arte, é assim, né? Música, principalmente, música pesada, rock, eu acho que isso aí... Eu acho que o rock vem a partir da raiva, de não aguento mais esse tipo de música, eu vou mostrar que eu sei fazer e tal. Lá, o cara cria uma música pesada pra caralho, a partir da raiva. Isso. Só que a raiva se transformou em arte, não em destruição de fato, né? Isso, mas a construção, ela destrói muitas coisas também, né? Ela acaba criando uma sombra muito grande pra outras coisas. Sim. Né? Canalizar a raiva. Isso. Por meio da arte, principalmente.